Bom dia. Meu nome é Leonardo Joaquim de Paula. Eu sou Academic Officer da Brazilian Legal Society na New York University School of Law. A Brazilian Legal Society é a Associação Estudantil de Brasileiros da NYU Law. E hoje nós estamos aqui com os professores Leonor Cordovil e Caio Mário Pereira Neto para discutir perspectivas para o direito concorrencial brasileiro e a sua relação também com os Estados Unidos. A professora Leonor é graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais, e em Direito Internacional Econômico pela Panteão Sorbonne, é doutora em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo e também pela Panteão Sorbonne, e atualmente é professora do mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas e sócia de Guimber Cordovil Advogados. Também é fundadora da rede Women in Antitrust. O professor Caio Mário é professor da FGV Direito SP, possui bacharelado em Direito pela Universidade de São Paulo, assim como mestrado e doutorado pela Yale Law School. É coordenador do COMPIT, Núcleo de Pesquisa em Concorrência Política Pública, Inovação e Tecnologia. No serviço público, exerceu o cargo de diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica da SDE. Na prática privada, é sócio fundador e corresponsável pelas áreas de Antitrust e Regulação no Pereira Neto, Macedo Advogados. Então, muito obrigado aos dois professores pela disponibilidade, pelo tempo para essa conversa. E sem mais delongas, eu já queria apresentar aqui o tópico da nossa conversa e passar a primeira pergunta para vocês e colher suas perspectivas. Quando a gente pensa no direito concorrencial brasileiro, especificamente em relação com os Estados Unidos, eu acho que é inevitável a temática das novas Merger Guidelines que foram emitidas pelo DOJ e FTC em dezembro de 2023, no final do ano passado. Sobre esse tema especificamente, as perguntas, e aí podem ficar à vontade para se dividir e responder da melhor forma possível. Primeiro, como essas alterações, né, nas Merger Guidelines em dezembro de 2023 impactam operações transnacionais, aqui sobretudo envolvendo empresas brasileiras, né? E como essas mudanças estão sendo recepcionadas no Brasil, se vocês percebem algum impacto em termos de prática concorrencial, como as empresas brasileiras estão se organizando para isso, se é que estão. Bom, vamos lá. Acho que mulheres primeiro, Caio, depois a gente. Por Leonardo, acho que, favor. em primeiro lugar, muitíssimo obrigada pelo super convite, uma oportunidade bem legal da gente conversar aqui. Vamos lá, direto à resposta, né? A gente tem acompanhado vários debates, né? Acho que hoje, depois aí da edição das guidelines, a gente tem visto vários foros aí de discussão, vários fóruns de discussão em que a gente tem visto diferentes opiniões, mas todas elas, de certa forma, convergentes para uma análise muito mais restritiva, né, nos Estados Unidos. Era o que a gente já esperava. Eu acho que de todas as discussões, de fóruns de discussão também que a gente via no passado, a gente já indicava aí pela liderança do FTC, sobretudo, essa vontade, né, de um maior escrutínio aí dessas operações, né? E algumas coisas chamam atenção, né? Eu não vou aqui ficar divagando, acho que sobre as guidelines em si, mas só para aqueles que não são tão familiarizados, eu acho que tem alguns pontos que chamam muita atenção, então eu vou numerá-los aqui. Acho que o primeiro ponto é a ideia de thresholds, né, de parâmetros mais firmes, né, a ideia da concentração horizontal ali de 30%, ou seja, impõe-se que qualquer concentração horizontal acima de 30% de market share já seria ilícita, né, e vertical acima de 50%, né, então que é alguma coisa que a gente tinha ali um pouco de dúvida, né, a gente nunca ligou muito para esses parâmetros, depois eu vou falar um pouquinho do Brasil. Esse parâmetro sempre foi muito uma presunção, né? E agora a gente tem alguma certeza ali sobre o que se quer, né? E eu acho que a questão da HHI também, que é muito patente ali, que é a questão da redução, né, dos números ali de 2.400 para 1.800, de 200 para 100, né? Então, eu acho que aí, para aqueles que não conhecem muito bem, o HHI é um índice que a gente usa do Economês, né? A gente toma de empréstimo para dizer que as operações que batem nesse critério significa que as empresas têm dimensões muito grandes e que elas trazem uma concentração muito acentuada, né? Então, a gente tende a olhar para elas com uma cara mais feia quando elas batem esses critérios. E eles, sendo mais baixos, elas batem mais
mais facilmente, e com isso a gente olha com mais cara feia, né? Então, eu acho que esses três parâmetros, né, com essa definição, eles já trazem uma ideia de nós vamos olhar com muito mais atenção para essas fusões, sobretudo as horizontais, né? Eu acho que elas chamam mais atenção e é o que a gente tem visto, né? Que é um ponto que, como eu falei antes, já esperado. Né? E aí, já colocando um pouquinho, até para parar de falar e passar para o Caio, mas já colocando um ponto que eu acho que é sensível, né? Eu acho que isso tem um reflexo não só nos Estados Unidos, mas a médio prazo também para a gente. Né, no Brasil. O Brasil sempre foi um país que seguiu muito guidelines fora, né? Então a gente tem uma tradição aí, até por ser um país receptor, né? De ideias, de conceitos, então a gente sempre seguiu muito, e Europa e Estados Unidos, sobretudo, né? Então eu queria ouvir a opinião, né, tanto do Leonardo quanto do Caio sobre isso, mas o meu guess aí, né, meu chute seria que, de fato, a gente tende a ver uma percepção maior, uma percepção mais parecida do Brasil nos próximos tempos, né, nos próximos anos aí, talvez, com essas diretrizes. E não só, eu acho que uma cópia de avaliações, mas porque eu acho que são realidades diferentes, talvez o Caio não vá analisar a realidade diferente de forma igual, mas eu acho que a ideia de, se nos Estados Unidos se pune mais, né, se tem uma visão mais estruturalista, né, ou seja, uma visão mais de que o big is bad, né, o big é feio, você tende a trazer um pouco, a importar quase que sem querer essa análise, uma operação que lá tem um problema, você também vai olhar no Brasil e vai falar, poxa, se eles estão vendo um problema, por que que eu não estou, né? Então, eu acho que a médio prazo você tende a copiar ou a seguir esses parâmetros lá de fora. Então, eu acho que só para a gente iniciar o debate aqui, seriam meus 3 minutos de chute aqui de futurologia. Caio, o que que você acha? Oi, Leonardo, obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Enorme prazer estar aqui com vocês. Dialogar com a Leonor é sempre bacana. A gente está muito em banca juntos, em cursos juntos, enfim. Então, acho que tem sido um diálogo aí muito intenso nos últimos anos. E, Léo, um prazer estar aqui convidado por você, enfim, ex-aluno da escola, atualmente aí dando voos altos nos Estados Unidos. Então, para mim, é bacana conversar aqui com vocês dois. Leonor, acho que a gente está muito alinhado na percepção. Acho que as merger guidelines são, e acho que vêm sido lidas por todo mundo como uma mudança importante de política, uma sinalização que eu concordo que já vinha na esteira do esperado, porque as manifestações das autoridades já eram manifestações muito numa direção proativa de enforcement e de definir guidelines mais restritivos. Então, isso já vinha das discussões, inclusive dos drafts anteriores, então acho que isso estava claro que seria nesse caminho. Mas uma vez adotadas as guidelines, eu acho que isso tem um impacto mais geral, né? Quer dizer, acho que como a Leonor falou, acho que essas presunções de licitude de forma mais claras, fortes e restritivas, eu acho que são sinais muito relevantes, não só dentro dos Estados Unidos, mas para fusões globais de uma forma geral. Além disso, eu acho que as guidelines trazem um olhar mais amplo para várias coisas que passavam mais desapercebidas nas guidelines anteriores e mesmo nas práticas das autoridades americanas. Então, desde as discussões, por exemplo, de concorrência potencial e eliminação de potenciais entrantes, né? Algo que se tornou muito candente aí em discussões de killer acquisitions em plataformas digitais, por exemplo. Isso vem nas guidelines e vem com um reforço de jogar uma luz sobre a entrada potencial, o que está acontecendo, como é que fusões estão potencialmente eliminando isso. Então, acho que esse é um dos exemplos, mas tem outros. Então, a questão sobre séries de aquisições, né? Então, que as guidelines vêm claramente numa sinalização de, olha, se tem múltiplas aquisições acontecendo aqui, talvez a gente deve passar a olhar sobre a série de aquisições e não aquisições isoladas aqui. Então, um statement forte aqui também. Meio que a sensação de um lado, mais restrições e presunções que definem como essas restrições vão funcionar, e do outro, um olhar mais amplo sobre os tipos de preocupações que vão estar no radar das autoridades. Então, eu acho que isso são mudanças substantivas relevantes.
que estão em linha com parte das discussões que a gente viu já surgindo em outros foros, não só em outras jurisdições, mas, por exemplo, nos relatórios sobre plataformas digitais que a gente viu aí ao longo dos últimos 5, 10 anos, enfim, desde o relatório Stiglitz Center nos Estados Unidos, mas também os relatórios europeus. Eu acho que vem muito na esteira desse debate sobre o que está acontecendo em vários mercados. Então, eu acho que tem inovações importantes e que vão impactar transações aqui transnacionais que vão passar pelos Estados Unidos de alguma forma, né? Então, isso claramente tem impactos para o Brasil também, e eu concordo com a Leonora aqui, e acho que tem impactos em múltiplas camadas. Uma camada muito direta e objetiva é fusões de empresas brasileiras com escala global vão estar diretamente afetadas por isso, porque vão ter que ser submetidos aos Estados Unidos e vão passar por essas novas guidelines. Então, acho que esse é um impacto direto. E eu acho que a gente tem outros impactos indiretos que a gente vai sentir, eu acho que já no curto, médio e longo prazos no Brasil. Acho que, de um lado, sem dúvida, novas guidelines influenciam as autoridades brasileiras e os próprios advogados e acadêmicos, está todo mundo olhando para isso, tentando entender, e eu acho que isso faz parte das discussões e das reflexões aqui no Brasil. Então, acho que a gente vai ter uma influência indireta aqui das autoridades estarem olhando, poxa, mas talvez isso não faça exatamente sentido no contexto brasileiro, mas até que ponto a gente deve ou não levar em consideração algumas dessas preocupações foram iluminadas pelas novas guidelines, né, que estavam um pouco fora do radar quando se olhava para as guidelines antigas e agora estão muito claramente tratadas ali. E concordo com a Leonor um pouco nesse impacto, nessa influência reversa, assim, né? Quando você tem uma fusão global sendo analisada nos Estados Unidos em critérios mais restritivos, que isso pode gerar uma influência da autoridade brasileira de também ter um olhar mais restritivo para aquela mesma fusão. Eu acho que em operações de multijurisdições, isso pode ser um elemento importante a empurrar para uma visão mais restritiva. E eu acho que a gente vai ter que ver como é que isso vai funcionar efetivamente ao longo dos próximos anos. Mas essa é um pouco meus pitacos aqui, Léo e Leonor, e eu acho que muito alinhados com a visão inicial da Leonor aqui. Perfeito, Leonor, Caio, muito obrigado pelas explicações com relação às merger guidelines. Acho que as observações são todas muito pertinentes, até quando a gente pensa no próprio intercâmbio técnico entre as autoridades de concorrência, na interação que elas têm. E acho que isso nos leva também ao segundo ponto, né, que eu acho que dialoga, de certa forma, com esse impacto reverso que Eleanor e o Caio mencionaram, que é justamente a cooperação internacional no antitrust, né? Então, acho que aqui eu já mencionei uma forma, né, de possível cooperação entre autoridades, que é justamente esse intercâmbio técnico, essa troca de experiências, esse diálogo institucional. É, e, obviamente, existe esse impacto possível com relação às merger guidelines, mas ampliando um pouco o escopo aqui, a segunda pergunta, então, seria, na experiência de vocês, como, tanto na experiência acadêmica quanto prática, como vocês enxergam a cooperação internacional, especificamente agora falando de CAD, né, e autoridades de concorrência dos Estados Unidos, então FTC, DOJ, como ela tem se dado nos últimos anos, se vocês identificam algum desafio, algum gargalo, ou se vocês identificam que talvez essa interação talvez tenha sido maior no passado, não seja tão latente hoje, ou se não, enfim, acho que esse é o segundo tópico para a gente discutir. Bom, acho que essa pergunta é bem interessante e ela provoca reflexões aí, amores e dissabores, né? Eu acho que a gente pensa um pouquinho nessa cooperação e eu acho que o Leonardo já deu um pouquinho essa canja na própria pergunta, né? Já trouxe um pouquinho a ideia. Será que a cooperação ela está diminuindo ou ela está aumentando? Né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que a autoridade antitruste, seja ela americana ou seja ela brasileira ou de onde ela estiver,
ela é sempre, a gente tem sempre parâmetros, embora a gente não tenha uma OMC das autoridades, a gente tem duas instituições que exercem um papel muito importante, né, que é a OCDE e a ICN, né, que é a International Competition Network. E eu acho que essas duas, elas têm desempenhado um papel, né, que é muito relevante na uniformização ou na tentativa de uniformização de práticas. Então, acho que eu vou separar aqui a minha resposta em duas, porque eu acho que elas têm vieses muito diferentes quando a gente está falando de fusões e quando a gente está falando de condutas, né? Com fusões, né? A gente já falou um pouquinho, mas eu vou dar um exemplo. Ontem teve existe na América Latina, existe um foro de discussão, eu falei foro porque é foro competência, né, que é promovido por vários advogados aí da América Latina, e ontem especificamente houve uma discussão com o professor Rovencamp. E o professor, e depois que ele acabou de falar, o tema era exatamente as Merger Guidelines, e depois que ele acabou de falar, o Paulo Bournier, nosso antigo conselheiro, né, nosso ex-conselheiro, que está na OCDE, fez algumas perguntas e uma delas foi como os países da América Latina têm que lidar com as Merger Guidelines, né? Então, com as Merger Guidelines agora. E eu estou dizendo isso por quê? Porque daí já me partiu, quando ele estava perguntando, e sendo Paulo uma pessoa bastante importante na OCDE hoje, eu já fiquei pensando, lá vem recomendação, né? Ou seja, o que eles vão recomendar efetivamente, como é que vai ser essa mudança, essa roda aí girando. E eu acho que em fusões especificamente, o CAD ainda tem muita dificuldade, mas não é um problema nosso, tá? Por incrível que pareça, a gente tem mania de achar que aqui no Brasil tudo é ruim, mas eu acho que é mais lá do que aqui, né? As fusões, por exemplo, que eu participei, que eram fusões transnacionais, o Brasil, ele é historicamente conhecido aí, reconhecido internacionalmente como um país muito transparente, né? Tanto, acho que nas duas linhas, tanto para fusões quanto para condutas. E em fusões, eu já cansei de ver o CAD tentando contato com os Estados Unidos, tentando descobrir o que a autoridade americana ia fazer, e não conseguindo, né? Seja porque a autoridade americana, por exemplo, não tinha, o FTC, por exemplo, não tinha ainda entendido para que linha ia, mas já vi em casos concretos, várias vezes o CAD fala, olha, a gente está tentando descobrir como é que eles estão definindo o mercado lá, mas isso para a gente ainda não está claro. Né? Então, eu acho que essa cooperação ainda tem essa influência OCDE-ICN, mas ainda tem muita dificuldade isso em fusões, muita dificuldade de conexão de fato dos países e de liberação do fluxo real de informações, né? Pode ser bom e pode ser ruim, né? Quer dizer, às vezes quando você está numa operação e as autoridades se comunicam e contam os problemas umas das outras, é ruim para quem está apresentando a operação porque vai ter uma contaminação, né? Por outro lado, pode ser bom porque algum problema que já foi vencido lá fora vai ser vencido facilmente no Brasil porque você já galgou e já superou aquele obstáculo lá. Outro ponto de reflexão aqui, Leonardo, é a questão de condutas, né? E em condutas, eu acho que existe uma dificuldade, né, grande, porque os países tendem a proteger as suas análises. Né? Então, essa cooperação ainda deixa um pouco a desejar, mas não é culpa, digamos, não é culpa de ninguém, é culpa dos sistemas que a gente propõe. Né? Então, estou dizendo isso porque o Brasil é muito preocupado, por exemplo, com uma leniência, né? Ele é com o sigilo de um processo administrativo, quando ele tem uma leniência. Então, dificilmente toda vez que você vai comunicá-la com a autoridade lá de fora, e eu já apresentei leniências no Brasil em que você tinha, né, essa conexão, você tem um sigilo ali que você fala, eu não posso compartilhar qualquer coisa, você tem que pedir o waiver, né, para compartilhamento de dados, não é tudo que você pode falar, né? Então, tem uma preocupação bastante saudável que dificulta essa conexão. Então, na minha experiência aí, muito mais até como advogada do que como professora, essa conexão, ela esbarra nesses pontos ali de influência, ali, de dificuldade de realmente você poder abrir esse tipo de dado. Eu acho que essas seriam ali, como eu brinquei, não é culpa de ninguém especificamente, é muito mais do que a gente está propondo para proteger os próprios sistemas. Essa é um pouco a minha visão. Mas eu acho que essas autoridades internacionais, e fechando, elas têm esse ponto de ajuda, elas tentam uniformizar essa prática, mas você esbarra nas dificuldades nacionais. Essa seria um pouco ali a minha visão disso. Caio? Ô, Leonor,
Não, acho que as nossas visões sobre isso são muito influenciadas sobre experiências práticas que a gente teve e também de participar de discussões com as autoridades em foros mais amplos, onde elas também falam bastante disso. Aparece também um pouco nos relatórios delas ao longo dos anos, né? O CAD é transparente em relação tanto aos acordos que ele firma, quanto mais amplos do ponto de vista institucional, quanto a casos de cooperação, onde ele menciona alguns casos, às vezes, nos seus próprios relatórios. Invertendo um pouquinho, acho que eu vou falar um pouco primeiro dessa diferenciação, fusão, conduta, e depois falar um pouco das redes internacionais, que eu acho que são importantes, e acho que nas redes eu tenho uma visão um pouco diferente do que está começando a acontecer hoje, do que a Leonor colocou. Sobre fusões e condutas, eu acho que eu tenho uma percepção muito parecida. Eu acho que em fusões você tende ou pode ter mais espaços para cooperação, né? Apesar de, em alguns casos, isso funcionar melhor, outros pior. Eu acho que minhas experiências variaram nisso também. Mas eu acho que tem uma mudança muito importante, que é uma razoável disposição das partes de colaborarem com a cooperação entre as autoridades. Então, por exemplo, muitas vezes as autoridades pedem waivers para compartilhar informações e as partes dão waivers, né? Porque elas estão interessadas em avançar rápido e ter uma perspectiva de aprovação e algum grau de coordenação nessa aprovação, às vezes pode ser até desejável pelas partes. Então, já participei de algumas operações onde esses waivers foram conferidos, o que facilita o diálogo entre autoridades. Claro que tem outras operações que as autoridades podem estar menos interessadas em dialogar. E se uma autoridade está menos interessada em dialogar, em compartilhar informação e tal, isso fica mais truncado e mais difícil. Mas eu acho que o espaço para um diálogo em fusões, seja do ponto de vista de percepção dos problemas a serem endereçados, seja da perspectiva, que eu também já vi ocorrer, de remédios que possam, de alguma forma, atender preocupações comuns, né? Eu acho que isso acontece com mais frequência. E acho que o Brasil, em fusões, são particularmente relevantes com impacto no Brasil. Acho que ela acaba tendo algum grau de análise com alguma coordenação, né? Se pensar em fusões mundiais, como no caso de agroquímicos, ou mesmo o CAD refere recentemente ter tido alguma cooperação com os Estados Unidos em Viterra-Bung ano passado. Enfim, acho que tem alguns casos onde isso acontece de forma mais intensa aqui. Em conduta, eu acho que o desafio é maior mesmo, tá? Eu acho que a gente tem restrições maiores, restrições tanto processuais, quanto essa preocupação das autoridades de preservar, por exemplo, a leniência e informações confidenciais aqui, mas em especial também porque, como as partes estão sendo acusadas e são sujeitas potencialmente a uma punição, em geral você tem mais limitações sobre o que pode ou não pode ser compartilhado, do próprio ponto de vista de proteções processuais que as partes têm. Então, aqui eu acho que tem aspectos mais delicados em termos de cooperação e de compartilhamento de informação. Ainda assim, o CAD menciona no passado ter prestado certas informações para os Estados Unidos sobre o caso de impasse no Brasil, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que em casos de abuso de posição dominante, certas autoridades trocarem informações sobre perspectivas, sobre casos, tal, acho que isso pode acontecer, talvez até mais do que em casos de cartel, onde você pode ter consequências criminais, onde outras coisas estão em jogo também. Mas, de uma forma geral, Léo, acho que as autoridades construíram formas de cooperação com limitações em diferentes tipos de casos. Limitações são processuais, que são das suas jurisdições, e que eu acho que elas convivem com isso, tá? Sobre as redes, eu concordo que elas são muito importantes e se tornaram muito importantes, em especial a ICN e OCDE, e eu diria que, em paralelo, com outro grau de importância, mas também com uma certa relevância, você tem os BRICS, porque ele acaba criando uma conexão do Brasil com certos países que não estão ativos na ICN ou que não estão participando do CDE de forma mais ativa, né? Então, eu acho que a participação mais ativa da Rússia e da China nos BRICS, por exemplo, acaba gerando um foro ali um pouco diferente. Então, assim,
Mas o que que eu acho? Eu acho que teve um esforço muito grande dessas autoridades, ali do início dos anos 2000 até cerca de 2015, um pouco mais, enfim, perto de 2020, nesse esforço de melhores práticas e de convergência, tá? De falar, não, vamos definir melhores práticas, vamos convergir, vamos ter um foro para definir as melhores práticas e alinhar aqui. É, eu acho que isso está mudando e eu acho que esses foros vão mudar. E por quê? Porque eu acho que tem menos consenso sobre vários temas muito relevantes que estão na mesa, em especial em plataformas digitais, onde tem mais dúvidas sobre os caminhos a serem seguidos. E eu acho que tem muito mais experimentação. Eu acho que a gente vai ver muito mais uma transformação desses foros, de foros de harmonização e de convergência, para se eles continuarem sendo relevantes, eles têm que se reinventar para serem foros de trocas de experiências, onde as autoridades vão trazer perspectivas diferentes, mas que possam iluminar problemas complexos que ainda não têm uma solução definitiva. Então, para vários dos temas mais candentes hoje, em especial temas de inovação, temas de plataformas digitais, então, a gente não tem respostas convergentes da própria teoria econômica, né? Então, assim, a gente tem diferentes perspectivas sobre isso. Então, o que a gente vai ver mais é esses foros sendo usados para trocar experiências e para avaliar como é que essas coisas estão funcionando. Então, pensa, por exemplo, nos casos de MFN na Europa, que teve de tudo. Teve banimento de MFN, teve restrição de MFN, teve permissão de MFN, enfim, casos de paridade de preços, né? De cláusula de nação mais favorecida e que eles começaram a usar a ECN, né, a European Competition Network, como uma forma de monitorar, bom, o que está acontecendo, então, do ponto de vista de MFNs em casos de OTAs, de Online Travel Agencies, nos diferentes países que adotaram perspectivas diferentes. Ah, foi diferente a performance do mercado num ou no outro? É tentar entender e trocar essas experiências ali. Então, eu acho que a gente está vendo esse processo de transformação de redes de convergência para redes de troca de experiências e de diversidade, o que eu acho que abre mais espaço para países como o Brasil terem um protagonismo maior. De falar, a gente está experimentando numa perspectiva diferente e sentar com países e jurisdições mais maduras, como Estados Unidos e Europa, numa situação de igualdade de estamos experimentando também. Então, eu acho que esse vai ser um novo momento dessas redes aqui, pelo menos é a minha sensação aqui. Perfeito, professores. Acho que são ponderações muito interessantes também em termos de cooperação. E acho que isso me leva para a última pergunta que eu tinha para vocês aqui. Talvez seja um pouco abrangente, mas talvez essa abordagem mais abrangente seja benéfica em termos de colher mais impressões de vocês dois nesse tema que acho que é muito latente. Então, o professor Caio e a professora Leonor também falaram um pouquinho, e acho que isso está mais latente nessa última fala do professor Caio sobre é, a divergência, né, entre a prática em termos concorrenciais para áreas que são um pouco mais de vanguarda, né? Então, seja plataformas digitais, então a gente vê a FTC trazendo um caso contra a Amazon com base na Section 2 do Sherman Act. Você tem também discussões de mais vanguarda que estão fora de plataformas digitais, como a relação entre concorrência e sustentabilidade, práticas de GSG também. Então, acho que, obviamente, como foi mencionado, esses temas de vanguarda vão gerar divergência entre as autoridades, e acho que, a partir desse contexto, a essa luz, a pergunta que eu queria fazer para vocês, e aí acho que a minha sugestão seria tentar abordar a partir desses temas de vanguarda, como vocês entendem, em termos desses temas de vanguarda e também da aplicação do direito concorrencial, também da própria aplicação de políticas antitruste no Brasil, como vocês enxergam essa nova composição do Tribunal do CAD, as mudanças na Superintendência Geral, enfim, todo esse novo momento do CAD, como vocês enxergam essas perspectivas, não só com base em tudo que a gente discutiu, mas também com base em outras questões e preocupações que vocês queiram trazer nesse momento.
Bom, vamos lá. Exercício de futurologia interessante esse. O que que eu diria, né? Eu tive a oportunidade de participar agora recentemente de um debate muito rápido com o conselheiro Levi, né? E fiquei muito impressionada com o viés constitucionalista, né? Que ele, no debate do IBRAC, mas que ele trouxe e fiquei muito esperançosa, né? Eu confesso ali que ele trouxe pontos interessantes, que é um retorno um pouco a algumas ideias constitucionalistas, alguns valores da Constituição que ele diz, enfim, que ele pretende renovar e que ele pretende oxigenar, né, ali nas suas decisões. E fiquei esperançosa porque eu acho que a gente precisa resgatar alguns conceitos. Embora eu não seja definitivamente partidária aí na minha área de pesquisa e no que eu gosto, no que eu estudo, eu não acho que a concorrência ela tem que partir muito para as outras abordagens. Eu acho que ela tem um foco muito definido, tá? Mas sem dizer minha opinião, porque não é o caso neste ponto específico, eu diria que o CAD, a nova composição, e o que a gente pode esperar é um CAD, talvez que vá pelo menos endereçar, ou pelo menos vai tocar em assuntos ou em feridas, né? Talvez seria aí o meu chute. Mais constitucionalista, eu vejo a postura, talvez, da conselheira Camila, que é muito boa, mais econômica, então eu acho que talvez do que as composições anteriores. Vejo um apelo, por exemplo, do conselheiro Diogo para que exista mais clareza, então, eu acho que mais clareza e mais sinalização, né? Porque ele estava na superintendência, então ele entende as dificuldades de você não ter uma sinalização clara para a superintendência e para a condução, né? O que para o administrado é muito bom, né? E talvez um tribunal mais coeso. Tá? Do que as composições anteriores. Eu acho que essas seriam as 4 características aí que eu citaria na minha futurologia. Eu acho que isso tem como consequência não talvez a definição ou a ampliação de temas antitruste para a sustentabilidade, trabalho e outros, mas eu acho que pelo menos a visita para dizer se é sim ou não, né? Eu acho que talvez esses conselheiros sejam aqueles que vão dizer vai haver uma análise mais próxima a outros conceitos, ou a gente vai ficar no arroz com feijão do bem-estar do consumidor, por exemplo. Então, eu acho que esse conselho, mas seria minha futurologia total, vai endereçar esses pontos necessariamente, até porque eu acho que isso é uma contestação mundial. Então, talvez nos próximos 4 anos a gente tenha respostas para temas que agora a gente não tem, porque eles talvez sejam corajosos, né? Porque eu acho que você precisa de coragem para endereçar esses temas, mas que eles serão corajosos para endereçar e para trazer, para dar essa sinalização para a gente, se a gente vai abarcar outras áreas do direito. Essa seria meu chute aí, mas estou curiosa para saber a opinião de vocês. Foi interessante, Leonor e Léo. Acho que essa assim, uma pergunta ampla de futurologia, como disse a Leonor. Eu acho que toda mudança de conselho, ela abre espaço para novas discussões. Eu acho que isso é sempre saudável em termos de arejar as discussões, de você ter uma recomposição no órgão colegiado, onde é a partir das discussões que você firma posições e sinalizações para o mercado, né? E eu acho que essa preocupação com clareza de sinalização que a Eleonor mencionou, eu acho que é uma preocupação que me parece cara para vários conselheiros que estão na composição nova, e que eu acho que isso tende a gerar discussões que, para além de um certo caso concreto, possam ser em algum grau generalizáveis, no sentido de sinalizações mais amplas para o mercado. Então, acho que esse é um ponto que pode ser interessante, e que, nesse sentido, eu concordo que talvez a gente veja aqui um conselho mais coeso, mais preocupado em ter uma sinalização, e o que eu estou chamando de coesão aqui, e acho que é alinhado com a Leonor, é de preocupação de uma sinalização comum, sem essa coisa de pode ter 4 votos diferentes sobre o mesmo assunto, que não fica muito claro o que o conselho está querendo dizer para o mercado. Acho que isso vai ser uma preocupação desse conselho, de forma mais colegiada, de pensar nas sinalizações. Não que não possa haver divergências, sempre pode haver divergências, mas que as divergências sejam bastante claras em que ponto elas estão ocorrendo e o que elas implicam para os agentes de mercado, não só para aqueles que estão envolvidos no caso concreto que está sendo avaliado, mas que estão pensando em aspectos similares.
E sobre os temas de vanguarda, eu acho que a gente pode esperar uma atuação mais ativa do CAD em discussões de vanguarda. Sem dúvida nenhuma, acho que em termos de plataformas digitais, eu acho que a gente já está vendo isso aumentar, né, do CAD ter mais discussões sobre isso, mas a gente vê no Conselho cada vez mais um conjunto grande de conselheiros se debruçando sobre essa discussão, né? Então, por exemplo, e aqui estou falando de exemplos, tá? O conselheiro Vitor, o conselheiro Diogo, a conselheira Camila, todos têm coisas escritas sobre isso, têm falado bastante sobre isso. Então, assim, claramente, eu acho que todos os conselheiros novos e também os antigos têm cada vez mais se posicionado sobre esses temas. Então, acho que é inevitável que a gente vai ter discussões mais profundas sobre questões de inovação e de mercados digitais acontecendo nesse conselho, até porque vão chegar mais casos e são conselheiros que estão interessados sobre isso e têm sinalizado isso, inclusive em eventos, em conversas com o mercado sobre isso. Mas, para além de plataformas, eu acho que outros temas de vanguarda também vão ser abordados. E aqui, talvez, um que eu acho que é particularmente caro para o Brasil e que eu acho que a gente vai ter que ter posições mais claras e o Tribunal do CAD e SG vão ter que se debruçar de forma mais detida, é a questão de sustentabilidade. Eu acho que qualquer discussão sobre sustentabilidade, e não só sobre sustentabilidade de concorrência, mas sobre sustentabilidade hoje, o Brasil tem que se posicionar e tem que se programar para ser uma voz relevante na conversa. É muito difícil a gente ter discussões globais sobre sustentabilidade e que o Brasil se furte delas. Então, eu acho que a gente tem que pensar que, putz, vai ter discussão de regulação de mercado de carbono, a gente vai ter que participar. Vai ter discussão sobre concorrência e sustentabilidade, a gente vai ter que participar. E vai ter um peso relevante nessas discussões. Então, eu acho que o CAD vai ter que refletir mais sobre esses assuntos e vai ser encarado vai ser, esses assuntos vão ter que ser encarados de forma mais clara. E que eu estou chamando aqui disso? Acho que a gente vai passar por um processo nos próximos anos de reorganização de várias cadeias produtivas, cadeias do setor agrícola, cadeias fora do setor agrícola, com enorme impacto ambiental. Essa organização muitas vezes vai passar por cooperação entre concorrentes, outras vezes vai passar por arranjos de governança diferentes, e a gente vai ver esses arranjos se desenhando, quer com alguma participação regulatória, participação do Estado, quer sem participação do Estado, quer envolvendo compradores se organizando para estruturar aquela cadeia produtora, aquela cadeia de fornecimento, quer fornecedores se organizando para isso. Mas é um tema que vai perpassar de forma horizontal toda a economia e no Brasil, em especial, vai ser relevante. Então, quer o CAD queira, quer não, eu acho que esse vai ser um tema a ser refletido. Isso para o Brasil, dado o nosso potencial de contribuição para as discussões ambientais e de sustentabilidade, vai ser um tema relevante. Eu acho que o CAD tem que se preparar para isso, e se preparar para isso, eu acho de uma forma mais criativa e proativa do que simplesmente segregar e falar, a discussão de concorrência está completamente separada da discussão de sustentabilidade, porque eu acho que vão ter vários casos onde indústrias inteiras vão estar se transformando. E vai ser tapar o sol com a peneira, falar que não, eu só vou olhar para a questão de concorrência e não vou me preocupar com essa questão. Participei ano passado, e com isso eu vou concluir, do Competition Open Day do CDE, em que eu fui falar sobre interim measures, mas teve uma mesa seguinte, onde tinha várias discussões, inclusive de sustentabilidade, em que o presidente da autoridade francesa falava, olha, a gente vai ter que se preparar para ondas de fusões e de transformações estruturais em certos mercados, com a transição energética, por exemplo, no mercado automobilístico, por exemplo, no mercado de fornecimento de energia, que não vão poder ser olhados como uma fusão qualquer ou como transformações qualquer. A gente está falando de transições muito significativas na estrutura da nossa economia e na nossa estrutura de produção, por questões de sustentabilidade. A gente está lidando com uma emergência climática mundial que vai exigir uma reestruturação de mercados inteiros aqui. E achar que isso vai passar ao largo das autoridades de defesa da concorrência, ou que elas vão fechar o olho para isso e vão falar, não, só vou olhar para a parte competitiva, eu acho que elas vão entrar nesse diálogo e vão ser arrastadas para esse diálogo. Elas vão ter que se preparar para isso, e eu acho que no Brasil isso vai se tornar particularmente relevante
rápido. Então, eu realmente imagino que vai ser um tema de vanguarda importante para esse próximo conselho. E por aqui eu paro, Léo. Falei um pouco demais nessa última aqui, mas me entusiasma essa discussão. É sempre bom te ouvir. Obrigado, professor Caio, obrigado, professora Leonor. Acho que foi uma conversa curta, mas instigante sobre alguns temas de vanguarda. Acho que independentemente do tema específico, seja New Merger Guidelines, seja cooperação internacional, até mesmo perspectivas para o direito concorrencial brasileiro, a nova composição do CAD, pelo menos como um jovem advogado, uma pessoa que também se interessa academicamente pelo tema, acho que é um momento muito instigante, desafiador, mas muito interessante também para estudar e se debruçar sobre temas de direito concorrencial. Então, com isso, eu queria agradecer o tempo de vocês, a presença, acho que foi uma ótima conversa e espero poder também contribuir e continuar, em contato para próximas e futuras oportunidades. Muito obrigado.